E pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem, lavando as mãos, cuidando dos seus familiares, cuidando de vocês. Espero que estejam continuando nos experimentos da cebola e do alho. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto, a nossa terceira videoaula. Vamos falar sobre... Então, essa aula de hoje a gente vai falar sobre o aparelho reprodutor masculino, e na próxima aula a gente vai falar sobre o aparelho reprodutor feminino. Se der, a gente coloca os dois temas nessa aula, mas eu prefiro que fique separado, que é para mais fácil para a gente estudar. Então a gente começou a falar esse ano sobre os processos reprodutivos, e nas aulas passadas eu comecei a falar sobre o processo de reprodução nos seres humanos, certo? Na espécie humana. E aí comecei conversando com vocês de que para entender o processo reprodutor na espécie humana, a gente não poderia focar exclusivamente nos aspectos biológicos, que foi o que a gente foi vendo nos outros grupos de seres vivos, né? A gente percebeu que a parte do desenvolvimento intelectual do ser humano, a parte do desenvolvimento social, da sociedade, da cultura, do modo de vida dos seres humanos, a gente percebe a questão da reprodução, ela vai muito além na espécie humana do que simplesmente gerar novos indivíduos ou como nos outros animais, né? A gente envolve aspectos sociais, afetivos, com maior grau de desenvolvimento, pelo menos até onde a gente sabe. Então a gente percebeu que para tratar a questão da reprodução na espécie humana, a gente tem que falar sobre aquilo que a gente chama de sexualidade e da vida, né? Ter o entendimento das questões da reprodução propriamente dita, né? Da parte biológica, morfológica, fisiológica, do funcionamento, né? Da estrutura, da forma, mas também tem os outros aspectos, são os aspectos sociais, culturais e afetivos, né? E esses aspectos sociais e afetivos muito associados à questão do desenvolvimento psicológico dos seres humanos, né? Das diferentes fases do desenvolvimento psicológico, que aí a psicologia se aprofunda bastante para buscar explicar essas diferenças que envolvem a questão da sexualidade e nas diferentes fases do desenvolvimento psicológico. E aí, se a gente fizer um comparativo entre sociedades e grupos de pessoas diferentes, né? Então, por exemplo, sociedades bastante influenciadas pelo modo de vida ocidental, pelo caso aqui do Brasil, né, Europa, se você comparar com países orientais, como por exemplo a Índia, você vai ver que boa parte do entendimento sobre a questão da sexualidade e sobre os aspectos reprodutivos são bem distintos, né? Inclusive até noções do entendimento do sexo biológicos propriamente dito, né? Então na Índia, se vocês pesquisarem, você vê que outros entendimentos, outras noções, né? Aquelas pessoas do intersexo sexuais, né? Que para eles lá tem até um papel religioso dentro da religião deles, se não me engano são as ígiras, algo do tipo, mas traduz como exemplo só para entender que essa questão da sexualidade é algo muito abrangente e muito diferenciado entre culturas e sociedades diferentes, né? E isso também tem, além dessas culturas, até inclusive nas faixas etárias da mesma cultura, ou seja, o entendimento sobre a questão da sexualidade de uma pessoa adulta com pessoas na fase da adolescência e até entre gerações, ou seja, entre uma geração e outra, as noções foram se alterando, né? As questões do papel social do sexo, né? Então, tipo, há alguns anos atrás, as mulheres não tinham direito nenhum ao voto, e por aí se vai, ou seja, são aspectos que se associam ao reprodutivo biológico, intercalado com questões sociais e culturais, né? E aí, para além disso, a gente trabalhou bastante também a questão da adolescência e puberdade, né? Que são aquelas duas fases que acontecem na faixa etária próxima, né? Mas que são aspectos distintos. Enquanto a puberdade está mais ligada ao desenvolvimento das características sexuais secundárias, né? Masculinas e femininas, reguladas pelos hormônios sexuais, a adolescência está mais ligada a fatores psicológicos, né? Sociais, geracionais, comportamentais e afetivos. Mas que todas essas questões elas estão interrelacionadas, né, por assim dizer. E aí, quando eu falei das características sexuais secundárias, eu lembrei lá que existiam as primárias, né? Quando as secundárias elas surgem durante a puberdade, durante o acréscimo da produção dos hormônios sexuais,
As primárias são aquelas que são determinadas pelos genes, né, pelos cromossomos sexuais, lá no período da concepção. Ou seja, quando o espermatozoide ele se combina com o óvulo, quando acontece o processo de fecundação e a mistura do material genético que a gente herda do nosso pai e da nossa mãe, a partir dessas combinações de cromossomos sexuais, aí vai determinar se você vai terminar o desenvolvimento do seu aparelho reprodutor feminino ou se o seu aparelho reprodutor feminino vai se desenvolver e se modificar no aparelho reprodutor masculino. Lá, a partir da determinação do cromossomo Y, especificamente um gene que a gente chama do SRY. Né? Ele é que dá esse gatilho de desenvolvimento do aparelho reprodutor masculino lá no processo, lá no período ainda do desenvolvimento embrionário e gestacional. Certo? Então, na aula de hoje, a gente vai começar a ver o aparelho reprodutor masculino, certo? Vou trazer algumas imagens e a gente vai entender um pouquinho sobre sua anatomia, ou seja, sua morfologia, os órgãos e estruturas que fazem parte dele. E a gente vai falar também sobre o funcionamento, ou seja, para que serve qualquer estrutura, certo? As imagens agora eu busquei um banco de imagens bem próximo ao que vocês têm no livro didático de vocês. Se vocês quiserem, vocês podem acompanhar pelo livro didático. E vou trazer uma estrutura aqui que é são esquemas científicos didáticos, certo? Então vamos lá aqui para o nosso esqueminha do aparelho reprodutor masculino. Então aqui a gente tem aqui na nossa imagem o aparelho reprodutor masculino, certo? E suas estruturas. Então vamos começar das estruturas mais internas até falar sobre as estruturas internas. Então vamos começar lá está no cantinho esquerdo de vocês, aí são os testículos. Então, testículo que está apontando um, mas normalmente a pessoa nasce com 2 testículos. Os testículos eles são a variação dos ovários, ou seja, lá no processo de desenvolvimento embrionário, lá na barriga da nossa mãe, as pessoas que tinham lá o cromossomo Y, o aparelho pré-aparelho reprodutor feminino começa a se modificar no masculino. Então os ovários ficam internos e os testículos eles vão para a parte mais externa do corpo. Né? Até pouco antes do nascimento, os testículos ainda ficam dentro do nosso abdômen, mas quando é próximo do nascimento, eles saem e ficam, não ficam na cavidade abdominal junto com os demais órgãos, ele fica mais externo, protegido por uma estrutura ali que se estão vendo na ponta dele que chama de escroto. Chama de escroto ou saco escrotal, certo? Então, o saco escrotal é o testículo. Então, o testículo vai ficar dentro do saco escrotal. O testículo ele tem 2 funções. Ele tem uma função endócrina, ou seja, uma função de produção de hormônios, e ele tem uma função de produção dos gametas. Então, o testículo ele vai servir para fazer 2 coisas. A primeira coisa é a produção dos hormônios sexuais masculinos, que no caso aí é a testosterona. Então o testículo ele vai ser responsável pela produção da testosterona no corpo. Então ele vai produzir a testosterona, quando se iniciar o processo, o período da puberdade, ele começa a intensificar a produção de testosterona, que vai ser responsável pelo desenvolvimento das características sexuais secundárias, certo? Então nesse período da puberdade é nos testículos que vai ocorrer a produção da testosterona, o hormônio sexual masculino. No testículo também, como eu falei, vai ocorrer a produção dos gametas, ou seja, das células reprodutoras masculinas, que no caso do aparelho reprodutor masculino, esses gametas são chamados espermatozoides, ou seja, os espermatozoides são as células reprodutoras masculinas que são produzidas nos testículos. O início da produção dos espermatozoides ele vai começar no período da puberdade. Ou seja, só quando começa a aumentar a taxa de produção de testosterona, na puberdade, é que se inicia o processo de síntese de espermatozoides. Então os espermatozoides eles começam a ser produzidos durante a puberdade, sua taxa de produção vai subindo, vai ficando cada vez maior, até a fase adulta, e quando a pessoa vai ficando mais velha, essa taxa de produção de espermatozoides ela vai diminuindo, certo? Geralmente, na maioria dos casos, as pessoas do sexo biológico masculino elas produzem espermatozoides até o fim de sua vida, mas existem alguns casos de algumas pessoas que entram num período que a gente chama de andropausa, ou seja, o período da andropausa, andro é masculino, né, pausa é de parar, a andropausa, o aparelho reprodutor masculino, os testículos, eles param de produzir testosterona, ou produzem muito pouco, quase nada, e eles param de produzir espermatozoides.
certo? Não são todos os homens, no caso do sexo biológico masculino, que vão entrar na andropausa, certo? Mas existem algumas pessoas que entram nesse período, nesse processo, mas lá já nas idades mais avançadas, 70, 60 anos por aí para frente. Certo? Então o testículo ele vai ter essas duas funções, a produção dos hormônios sexuais masculinos, a testosterona, e a produção dos gametas, no caso dos espermatozoides. Os espermatozoides que não saem do corpo, ou seja, eles não são ejaculados, ou seja, eles são colocados para fora do corpo, eles são reabsorvidos pelos próprios testículos. Então, os próprios células dos testículos, elas absorvem, elas reabsorvem os espermatozoides, né? E eles são reaproveitados para a produção de novos espermatozoides. Então, todos os dias vão ser produzidos novos espermatozoides e são renovados. E se eles não saírem, eles vão ser reabsorvidos pelo corpo e vão ser, sua matéria vai ser reaproveitada para a utilização de novos espermatozoides, certo? Então o que acontece? Porque os testículos eles não ficam dentro da cavidade abdominal como os demais órgãos ou como os ovários, por exemplo. Quem vai ver lá no primeiro reprodutor feminino, os ovários eles ficam dentro da cavidade abdominal. Os testículos eles precisam estar dentro do saco escrotal ou do escroto, mais afastado do interior do nosso corpo, ou seja, da nossa cavidade abdominal. Por quê? Porque a produção de espermatozoides no nosso corpo ela só ocorre se a temperatura do testículo estiver um pouco abaixo da temperatura normal do nosso corpo. Então, se nosso corpo, mais ou menos, a temperatura média está lá na casa dos 36 graus, 36 graus, 36 graus e meio, os testículos eles só conseguem produzir espermatozoides se eles estiverem mais ou menos 1 grau abaixo dessa temperatura. Então, tem que estar lá na faixa dos 35 graus. Certo? Então, os testículos eles precisam ficar no saco escrotal mais afastado do interior do abdômen para que a temperatura deles seja um pouco mais baixa. Certo? E aí, a partir dessa temperatura um pouco mais baixa, acontece a produção normal de espermatozoides. Certo? Se ele estivesse dentro da nossa cavidade abdominal, muito provavelmente ele não conseguiria produzir os espermatozoides. Então, ele precisa estar mais afastado. Certo? Então, por isso que ele fica mais externo e não fica dentro da cavidade abdominal junto com os demais órgãos. Beleza? Essa é a primeira coisa que importa. Então, os testículos vão ficar mais externos no saco escrotal. Então, o saco escrotal serve para manter os testículos um pouco mais afastados dos órgãos internos, para ter uma temperatura um pouco mais baixa, para que a gente consiga ter a produção normal de espermatozoides. É por isso que tem alguns urologistas que não indicam as pessoas do sexo biológico masculino, né, os homens, por assim dizer, a utilizarem, por exemplo, cuecas ou roupas íntimas muito apertadas. Elas podem aquecer o testículo e elas podem prejudicar o processo de produção de espermatozoides normais. Em alguns casos, pode levar ao processo de esterilidade temporária, ou seja, esterilidade é a capacidade de gerar ou de produzir gametas viáveis para o processo reprodutivo, certo? Então, logo após que os espermatozoides são produzidos nos testículos, eles não ficam armazenados no testículo. Os testículos eles vão produzir os espermatozoides, mas assim que eles são produzidos, eles vão para um outro órgão, que é esse órgãozinho aí amarelo que está acima do testículo, que a gente chama de epidídimo. Então, assim como a gente tem 2 testículos, a gente vai ter 2 epidídimos. Então, os espermatozoides são produzidos nos testículos e dos testículos eles são enviados para os epidídimos para continuar, para ser armazenado. Então, o epidídimo ele armazena os espermatozoides. Então, os espermatozoides são produzidos nos testículos e eles ficam armazenados no epidídimo. Então, caso não ocorra a ejaculação, ou seja, a liberação dos espermatozoides, eles vão ser absorvidos pelas paredes do epidídimo, vão ser novamente produzidos pelos testículos, e quando eles ficam produzidos nos testículos, eles são enviados para o epidídimo, certo? Então eles ficam lá no epidídimo guardadinhos. Em caso ocorra um processo de ejaculação, ou seja, um processo de liberação dos espermatozoides, qual é o caminho que os espermatozoides vão seguir? Então eles vão seguindo, saindo do epidídimo, eles vão seguindo esse canalzinho amarelinho, vocês podem observar aí, vai subindo e se chama ali, vocês podem observar lá no canto superior, esquerdo, chamado canal deferente.
pode também chamar de ducto deferente, ou às vezes até de ducto seminal, certo? Mas é mais comum ter aí canal deferente. Cuidado que não é canal diferente, é canal deferente, certo? Então o espermatozoide ele é produzido no testículo, passa para o epidídimo, onde ele é armazenado, e caso aconteça uma ejaculação, ou seja, uma liberação dos espermatozoides, eles vão seguir esse caminho, eles vão subir pelo canal deferente, eles vão seguir pelo canal deferente. Aí logo a partir do canal deferente você vê uma outra segmento que ela explicando é a bexiga. A bexiga ela faz parte do sistema urinário, certo? Ela não faz parte do sistema reprodutor. Estou falando do sistema reprodutor masculino. A bexiga não faz parte do sistema reprodutor, certo? Ela faz parte do sistema urinário, que é o sistema de produção da urina e de filtração do sangue. Mas ela está aí porque a estrutura reprodutora masculina está bem coladinha aí com ela, certo? Então passa lá pelo canal deferente, aí ali tem outra setinha, o ureter que leva a urina dos rins para a bexiga, também faz parte do aparelho reprodutor, do aparelho urinário, certo? Abaixo do ureter tem ali uma setinha, um reto. O reto também não faz parte do aparelho reprodutor masculino, nem do feminino. O reto é a porção final do aparelho digestório, que é o que a gente vai estudar mais para frente, certo? Então veja lá que o canal deferente ele sai lá debaixo do epidídimo, ele dá a volta por cima ali da bexiga, ele passa ali próximo ao ureter, e aí depois vai chegar uma outra estruturazinha que a gente chama de vesícula seminal. O que é a vesícula seminal? A vesícula seminal é uma glândula que vai produzir um líquido que vai receber o mesmo nome que ela, que a gente chama de líquido seminal. Para que serve o líquido seminal? Até esse ponto aí no canal deferente, antes de chegar à vesícula seminal, só estava subindo os espermatozoides, certo? Quando ele chegar aí, a vesícula seminal ela vai liberar essa substância que a gente chama de líquido seminal. Esse líquido seminal serve para quê? Esse líquido seminal ele serve para nutrir os espermatozoides durante a sua viagem, durante o seu caminho. Seria como se fosse passando aí no drive-thru de uma lanchonete, certo? Ele passa, quando os espermatozoides passam por aí, a vesícula seminal libera o líquido seminal, e esse líquido seminal é um líquido rico em nutrientes. Então ele vai nutrir as células dos espermatozoides, certo? Ela serve como nutrientes para os espermatozoides, para eles serem nutridos durante o caminho deles, certo? Então aí quando passa por aí, você vai ter uma mistura entre espermatozoides e líquido seminal. Então segue ali vamos seguindo ali pelo canal deferente, logo após a vesícula seminal tem um outro órgão, outra estrutura que a gente chama de próstata, certo? A próstata ela é um órgão que ela vai produzir também um outro líquido que a gente chama de líquido prostático, certo? Esse líquido prostático ele é formado por uma substância que a gente chama de PSA. Quando a próstata ela produz esse líquido prostático, esse líquido serve para quê? O que é que vai acontecer bem ali na altura da próstata? Olha, ali na altura da próstata, um canal deferente ele vai se juntar com outro canal que sai da bexiga. Esse outro canal que sai da bexiga, quando ele se conecta ao canal deferente, ele vai formar um outro canalzinho ali que vocês vão ver ali embaixo, na base da próstata, que a gente chama de uretra, certo? A uretra, então, o canal deferente se liga ali e forma a uretra. A uretra é um canalzinho que vai conduzir para fora do corpo os espermatozoides e também a urina. Ou seja, a uretra é um órgão que é compartilhado entre o aparelho reprodutor masculino e o aparelho urinário masculino, ou seja, entre o sistema reprodutor masculino e o sistema urinário masculino, certo? Então a saída do sistema urinário, ou seja, por onde sai a urina, é por onde saem também os espermatozoides, quando ocorre a ejaculação do espermatozoide, certo? Então a uretra é um órgão ou uma estrutura que é compartilhada entre dois sistemas, o sistema urinário e o sistema reprodutor masculino. Veja, esse compartilhamento ele só ocorre no aparelho reprodutor masculino. No aparelho reprodutor feminino isso não ocorre. O que eu quero dizer? Que o sistema urinário no aparelho reprodutor feminino é independente do sistema reprodutor feminino, ou seja, a uretra ela tem uma saída independente, que a gente vai ver quando for falar do sistema reprodutor feminino, certo? Mas no masculino não, o canal deferente ele se junta a esse canal que sai da bexiga e forma a uretra. Então por onde vai sair a urina é por onde vai sair o espermatozoide.
Então, quando chega aí na próstata, a gente vai ter a liberação desse PSA. Então, a gente vai ter a liberação dessa substância pela próstata. E essa substância é uma substância básica, certo? Então, é uma substância. Para que serve o líquido prostático? Ele serve para neutralizar a acidez da urina. Por quê? Porque veja que o espermatozoide ele vai passar pelo mesmo canal que a urina vai passar, que é a uretra. A urina é uma substância que ela é ácida. Então o que acontece? A acidez da urina poderia destruir os espermatozoides antes dele sair do aparelho reprodutor masculino. Isso impossibilitaria, por exemplo, um processo reprodutivo, ou seja, ele nunca encontraria o gameta feminino se ele morresse dentro do aparelho reprodutor masculino. Então, o líquido prostático ele serve para diminuir a acidez, combater a acidez da urina e proteger os espermatozoides. Além disso, o líquido prostático ele também vai servir para neutralizar a acidez dos líquidos que tem na vagina, no aparelho reprodutor feminino, que também são líquidos que são ácidos. Então eles servem para proteger os espermatozoides da acidez da urina e da acidez do canal vaginal, no aparelho reprodutor feminino, certo? Então a gente vai ter aqui, quando passar pela próstata, a gente vai ter a combinação de três coisas. A gente vai ter a combinação do espermatozoide com o líquido seminal, que é produzido pela vesícula seminal, que serve para nutrir os espermatozoides, e a gente vai ter a combinação com o líquido prostático, que é um líquido que protege os espermatozoides contra a acidez da urina e contra a acidez presente no canal vaginal. Quando a gente tem a combinação entre espermatozoides, líquido seminal e líquido prostático, aí a gente diz que a gente tem a formação do sêmen ou do esperma, certo? Quando a gente se refere a esperma ou sêmen, eu não estou me referindo aos espermatozoides apenas. O sêmen é a combinação entre espermatozoides, líquido prostático e líquido seminal, certo? Essas três combinações vão formar o que a gente chama de sêmen, certo? Aí próximo à próstata também tem uma série de músculos que chama de músculos ejaculatórios, que eles vão servir para impulsionar a liberação do sêmen do aparelho reprodutor masculino, certo? Então esses músculos vão fazer com que a gente libere os espermatozoides para fora do corpo. Beleza? Então o que acontece a partir daí? Então a partir daí o sêmen, no processo de ejaculação, ele vai seguir pela uretra até passar pelo pênis e sair ao final lá na uretra, no processo de ejaculação, certo? Na liberação do sêmen do corpo, que pode acontecer durante durante a relação sexual, né? Durante um processo de masturbação, e que é muito comum também ocorrer principalmente na adolescência, que a gente chama das ejaculações noturnas, ou seja, a pessoa está dormindo e a pessoa acorda e quando vê, ejaculou, ou seja, liberou o sêmen durante o sono. Isso é bastante comum durante a adolescência, que a gente chama de poluição noturna. Ela é bem comum entre os 12 aos 25 anos, certo? Então, à noite a pessoa dormindo é involuntária, pode acontecer esse processo de ejaculação. É normal, não é um problema, não é nada de diferente. Isso acontece muito do início da puberdade até o início da fase adulta, entre os 25 até os 25 anos, mais ou menos, esse processo pode acontecer, certo? Cada ejaculação, cada gota de sêmen, ela chega a ter mais de 1 milhão de espermatozoides, certo? Então são milhões de espermatozoides que são liberados a cada ejaculação, para que apenas um consiga encontrar o óvulo e que aconteça a fecundação, no caso de uma tentativa de um processo reprodutivo, certo? Então a gente tem ali a gente tem o pênis, que é o órgão que chama o órgão de Copland do aparelho reprodutor masculino, é o órgão que vai ser utilizado para penetração no canal vaginal durante o ato sexual, certo? Um ato sexual obviamente heterossexual. Estou falando aqui, eu estou focando mais na parte reprodutiva biológica mesmo, certo? Então aí a gente tem o pênis, que vai ser esse órgão de Copland. Qual é a estruturazinha que a gente tem aqui no pênis, olha. Então aqui vocês vão ver aqui no cantinho, lá no cantinho a gente tem o pênis, né? Essa parte mais externa, que se costuma se atribuir o termo da cabeça do pênis, né? Que a gente chama da glande, né? A glande é essa estrutura, essa porção final do pênis. É uma estrutura que ela tem muitas terminações nervosas, então ela tem muita sensibilidade
e é muito responsável pelas sensações de prazer, né, durante a relação sexual. Esse pênis ele é recoberto por uma pele que a gente chama de prepúcio, né? O prepúcio ele é responsável por proteger a glândula, já que a glândula é essa estrutura muito sensível, então ela vai servir para proteger a glândula. É bastante importante a higienização, ou seja, a retração da glândula para higienizar a retração do prepúcio para higienizar a glândula, ou seja, para lavar, porque é importante lavar todos os dias, toda vez que tomar banho, tomar mais de um banho por dia, sempre lavar a glândula, porque um dos maiores casos de câncer de pênis que acontece e existe no Brasil é devido à ausência de higienização da glândula, certo? Então as pessoas não higienizam, ou seja, não retraem o prepúcio para lavar bem a glândula e acaba acumulando muita sujeira que acaba decorrendo no câncer de pênis, né? E aí o câncer de pênis, às vezes o tratamento tem que cortar, certo? Então como é que acontece o processo de ereção do pênis? Então imagine que você tem o pênis aí, você faz esse corte, tá nessa listinha é um corte, e a gente vai observar aqui a estrutura interna do pênis, né? Então veja ali em cima a gente está falando do pênis flácido, ou seja, um pênis não ereto. Então o pênis é formado por quê? Ele é formado por uma série de artérias, também artérias e veias que passam por eles. Não precisa saber o nome dessas veias, certo? Só tá aí para vocês verem. Aí você vê lá na parte de baixo que está a uretra, né, que é esse canal para onde vai sair a urina e o sêmen em um processo de ejaculação. E aí você vai ver que tem duas coisas aí que vocês têm que saber. Tem o que chama ali de corpo esponjoso e corpo cavernoso. O corpo esponjoso e o corpo cavernoso, ele é formado por um tecido esponjoso. Porque vocês vão saber, ele tem esse tecido esponjoso como se fosse uma esponja, ele serve para absorver líquido, certo? Então o pênis ele é muito vascularizado, ou seja, ele tem muitas artérias e muitas veias. E o que acontece? Quando a pessoa ela tem um estímulo sexual, por assim dizer, ou visual, ou quando ela é estimulada, ou quando ela vê alguma coisa, ou vê uma pessoa que gosta, o que acontece? O ritmo cardíaco acelera, ou seja, o coração começa a bater um pouco mais rápido, e o coração ele bate para quê? Para ele bombear sangue pelo corpo. Então o que acontece? Quando esse sangue bombeado ele começa a chegar lá nos vasos sanguíneos do pênis, esse sangue ele entra nesse corpo cavernoso e nesse corpo esponjoso, e quando eles absorvem esse sangue, o quê? Eles começam a absorver o sangue e eles começam a aumentar de volume, eles incham, eles absorvem o sangue e incham. Nesse processo aqui, começa a chegar muito sangue no pênis, no corpo esponjoso, no corpo cavernoso, eles começam a inchar, aí acontece o processo da ereção do pênis, ou seja, aí o pênis ele aumenta de tamanho, ele fica ereto, certo? A parte desse estímulo, então esse sangue ele vai bombear esse sangue para dentro desses órgãos, e aí acontece, quando acontece um processo de ejaculação, ou seja, da liberação do espermatozoide, ou quando cessa esse estímulo, seja sensual, seja visual dos olhos, ou afetivo, qualquer que seja, esse sangue ele volta para a corrente sanguínea, para os vasos sanguíneos, esses tecidos eles secam, e aí o pênis ele volta para um estado flácido, certo? Quando eu falo do processo de ejaculação, é o processo de liberação do sêmen do aparelho reprodutor masculino. Muita gente confunde o termo ejaculação com o termo orgasmo. O termo orgasmo ele se refere à sensação de prazer que a pessoa tem. Então ela está mais associada ao sistema nervoso e sensorial do nosso corpo do que necessariamente ao aparelho reprodutor, certo? Ao estímulo no aparelho reprodutor. Ela está mais associada a uma série de hormônios, os hormônios reguladores do prazer que estão dentro do nosso cérebro e nas terminações nervosas. Beleza? Deu para entender isso aí? Espero que vocês tenham entendido todas as estruturas. Só vou botar a figura aqui para falar de uma coisa que a gente chama. Vou falar duas coisas, tá? que a gente fala. Uma é quando a gente fala, a pessoa fala que a pessoa é estéril, e outra coisa quando fala com que o homem é impotente. Existem duas coisas diferentes. A impotência é quando esse sistema aqui de irrigação dos vasos, do corpo cavernoso, do corpo esponjoso no pênis, ele por algum motivo ele não acontece mais. Então a impotência sexual é quando ocorre a incapacidade de ocorrer a ereção do pênis, certo? A incapacidade de esse corpo cavernoso, esse corpo esponjoso absorver esse sangue e tornar o pênis ereto. Aí você tem uma série de causas, né?
a idade, com a idade isso é comum, às vezes é questões cardíacas, às vezes até questões psicológicas e emocionais, certo? A outra questão é que quando você diz que a pessoa é estéril, quando diz que ele é estéril, não significa dizer que ele não tem a capacidade de tornar o pênis ereto. Ele é estéril quando ele é incapaz de gerar filhos. Então, o indivíduo ele pode ser estéril por não produção de espermatozoides, o indivíduo pode ser estéril por má formação dos espermatozoides, ou seja, os espermatozoides se formam, mas eles se formam de uma forma errada, e aí eles não conseguem desempenhar suas funções, certo? Então, a esterilidade é a incapacidade de gerar filhos, certo? Seja por não produzir espermatozoides, seja por produzir espermatozoides defeituosos. E a impotência é a capacidade de ter ereções, certo? Existem alguns casos, vou voltar aqui a figura para a gente falar, de um caso de um tipo de cirurgia que é onde a pessoa pode fazer para não ter mais filhos, certo? Ou seja, ela opta não ter mais filhos ou opta não ter filhos. Aí geralmente a pessoa só consegue fazer isso ou depois que já teve mais de um filho, ou quando ela já é mais velha, que a gente chama da vasectomia. Onde é que faz essa vasectomia? Voltando lá para o início, tem lá o epidídimo. Quando sai do epidídimo, a gente tem um canal diferente, certo? Então a vasectomia é uma cirurgia em que você tem um corte ou um trancamento do canal deferente. Isso significa dizer o quê? Se você corta o canal deferente lá na altura do epidídimo, ou você tranca ele de alguma forma, os espermatozoides são incapazes de subir pelo canal deferente e chegar até a saída lá pela uretra no pênis. Então os espermatozoides nunca passam. Então isso não quer dizer também que a pessoa não ejacula mais. Ele ejacula, só que a ejaculação dele só vai ter o quê? O líquido seminal e o líquido prostático. Ele não vai ter espermatozoides porque o canal deferente foi rompido, certo? Não existe essa cirurgia que se chama de vasectomia, ou seja, você corta ou desconecta o canal deferente para impedir que os espermatozoides saiam do epidídimo e sigam no sistema reprodutor masculino, certo? Esse foi o sistema reprodutor masculino. Espero que vocês tenham entendido ele. Vou falar só mais uma coisinha agora, que é a estrutura do gameta masculino, ou seja, a estrutura do espermatozoide, certo? Vamos lá ver um pouquinho do espermatozoide com a estrutura dele. Então aqui a gente tem um esquemazinho do espermatozoide. Então ele é formado pela cabeça, pela peça intermediária e pelo flagelo. Vamos lá começar aqui de baixo para cima. O flagelo é uma estrutura celular, que é essa caldinha do espermatozoide, que ela serve para quê? Ela vai batendo e faz com que o espermatozoide ele consiga se deslocar. Então o flagelo é uma estrutura que serve para o deslocamento do espermatozoide. Ou seja, ele consegue levar o espermatozoide de um lugar para o outro. Então o espermatozoide ele vai nadando dentro do aparelho reprodutor feminino até atingir o óvulo, que é o objetivo final dele. A peça intermediária ela vai ser formada por uma organela. O que é uma organela? É um órgão da célula. A peça intermediária é formada pelas mitocôndrias. Dentro dela tem mitocôndrias. Mitocôndrias são organelas que servem para a produção de energia dentro das células. Então as mitocôndrias elas ficam todas nessa peça intermediária. Por quê? Porque quem mais precisa de energia no espermatozoide é o flagelo para ele bater e o espermatozoide se deslocar. Então as mitocôndrias elas todas concentradas na peça intermediária, certo? É importante saber isso por quê? Porque quando acontece o processo de fecundação, que o espermatozoide ele entra no óvulo, a peça intermediária ela fica para trás. Ela não entra dentro do óvulo, só entra a cabeça, que é onde está o núcleo do espermatozoide, onde vão lá os 23 cromossomos que a gente herdou do nosso pai, certo? Então, como a peça intermediária ela não entra dentro do óvulo, todas as mitocôndrias que a gente tem em nossas células, a gente herda todas as da nossa mãe. Ou seja, a gente não herda mitocôndrias do nosso pai, a gente herda as mitocôndrias de nossa mãe. Então essa organela é uma organela que é de herança exclusiva de nossa mãe, certo? A gente vai herdar as mitocôndrias do óvulo de nossa mãe. A peça intermediária e as mitocôndrias do nosso pai, elas são largadas para trás, certo? Então lá na cabeça do espermatozoide tem um núcleo, os cromossomos que a gente herda do nosso pai, e lá na parte de cima tem como se fosse um capacete, tá vendo esse verde mais claro, que a gente chama de acrossoma. O acrossoma, dentro dele é rico de enzimas digestórias, ou seja, são enzimas que servem para quebrar substâncias. Para que serve esse acrossoma? Quando o espermatozoide encontra o óvulo ele tem uma estrutura protetora dele, né? Para que durante o percurso do óvulo pelo aparelho reprodutor feminino ele não sofra nenhuma lesão.
entende que tem camadas protetoras. Então o que acontece? Quando o espermatozoide ele atinge o óvulo, ele libera do acrossoma essas enzimas destroem essa barreira protetora para que o espermatozoide ele consiga passar e se combinar com o óvulo. Nas aulas mais para frente que eu vou explicar o processo de fecundação, eu mostro isso detalhadamente para vocês. Certo? Só estou trazendo aí para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona o acrossoma. Então temos aí o espermatozoide, que é formado pela cabeça, que é onde tem o núcleo, os cromossomos que herda do nosso pai, e o acrossoma, que serve para ele conseguir invadir o óvulo, a peça intermediária, que vão ter as usinas de energia da célula, né, que vão estar lá as mitocôndrias, que vão servir, que vão dar energia para o flagelo, que é a terceira partezinha aí, que é a estrutura que serve para que o espermatozoide ele consiga se locomover. Então esse aí foi o aparelho reprodutor masculino. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem dúvida, ao final do vídeo vai estar lá meu e-mail no Instagram para vocês enviarem as dúvidas. Se cuidem, fiquem bem e até a próxima aula.